Boa noite, você, meu irmão, minha irmã, que está chegando aqui agora. Vamos, dentro de instantes, ter a nossa meditação nesta noite. Ok, você, meu irmão, minha irmã, que está chegando, um informativo rápido. O pastor está de férias. Este programa está gravado, não com um pequeno grupo no formato que usamos toda sexta-feira, mas de uma forma modificada para uma reflexão bíblica, suprimindo a ausência do nosso pastor. Então, fique firme, continue aqui, louve ao Senhor, cante, adore, participe desse momento de estudo bíblico. Certamente Deus tem algo a falar ao seu coração também nesta oportunidade. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Ok, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a louvar o Senhor nosso Deus, quero convidá-lo a bendizer o nosso Deus, glorificando nesse tempo. Nós vamos ter louvores, vamos ter a leitura da palavra, uma breve meditação, mas quero convidar você a permanecer aqui. Lembre que é um tempo de culto, de adoração, de glorificação para o nosso Deus. Amém? Fique firme, eu quero convidar você então a cantar um louvor ao nosso Deus. É muito bom te ver por aqui. Então nós vamos cantar isso, dizendo uns aos outros, é bom te ver por aqui no time de Deus. Louve ao Senhor com alegria. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar para Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Está por perto na sua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui. Gente, diga pro seu irmão isso. É bom te ver por aqui. E receber dele a luz, oferecer o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Está por perto na sua tristeza e da alegria contigo sorrir. Sentamos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui. Você pode cantar, você pode louvar o Senhor, pode dizer ao seu irmão que está contigo. É bom te ver por aqui. A luz, oferecer o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Está por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Sentamos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir.
Amém, meu irmão, minha irmã, que maravilha ter você aqui conosco nessa noite. Eu quero convidar você a orar nessa hora, agradecendo o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que nesta hora separou esse tempo para estar aqui, juntos, reunidos, para glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor amado, pela Tua bênção, pela Tua presença, pelo cuidado do Senhor sobre o Teu povo. Fale ao nosso coração, receba a nossa adoração, abençoa-nos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-la a cantar mais um louvor ao Senhor. Amados, nós vivemos num tempo de dificuldades, de lutas, vivemos num mundo cheio de problemas, mas um dia, a glória de Deus vai encher essa terra e vai transbordar para todos os recantos da criação de Deus. Cante, louve ao Senhor. Essa canção é dos Vencedores por Cristo, uma canção bem antiga, mas que manifesta justamente esse anseio do nosso coração de também participarmos dessa glória de Deus. Do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, vai acabar um dia, vai acabar um dia. Deus abençoe muito você, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você nesse momento a estarmos passando por uma outra área, um momento agora de reflexão na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 13. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia. Quero convidar a ler apenas um versículo como ponto de partida e vamos pensar um pouquinho na postura do cristão na pós-modernidade, ok? Vamos lá. Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, algumas ideias desse texto e algumas ideias mais expansivas da Escritura que mostram o cristão no contato com o mundo, como ele deve se portar, como ele deve viver, qual é a sua postura nesse tempo de pós-modernidade. Então, vamos caminhando aqui, eu espero que seja um tempo abençoado e abençoador aí na sua vida. Eu coloco aqui apenas para nos pautarmos mais uma vez o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, quando Paulo vai dizer: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora agora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Eu quero que você anote e perceba bem a grafia em negrito que eu coloquei aqui, para você lembrar que nós precisamos compreender o tempo em que vivemos. Os tempos mudam, as culturas mudam, os formatos avançam, mudam-se costumes, mudam-se normas. Como é que o homem cristão deve se portar diante de tudo isto? Nós conhecemos bem o tempo em que vivemos? Vamos olhar algumas expressões. Na nossa época, meus irmãos, podemos resumi-la, quem sabe, em 3 palavras. Nessa nossa época do século XXI. Mudança. Tudo muda muito rapidamente. Você compra um celular hoje, ano que vem, ele já é de 3ª geração. Você tem que comprar outro. Você compra um carro agora, o próximo modelo já sai totalmente mudado. Então, as mudanças são todas muito rápidas nessa nossa época. Rapidez. Tudo é muito veloz. Na locomoção, são nas viagens, é no pensamento, é nos estudos, é na promoção de artigos. Tudo é muito rápido. E o terceiro elemento, competitividade. Se você não estiver preparado para o mercado, você fica para trás. A competição é muito aguda, é muito severa, muito forte. E esses 3 elementos estão aí na presença e na visibilidade de todos nós. Nós não podemos perder de vista também aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, é um texto que você conhece bem, quando Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse estilo de vida pecaminoso, caído, gerenciado pela vontade carnal e humana. Não vos conformeis com este século, Paulo vai dizer. Meus irmãos, é preciso viver então nesse novo tempo, sem perder as bases da nova fé e prática cristã, atendendo à recomendação da palavra de Deus. Nós estamos numa época totalmente nova, totalmente diferente, e nós precisamos não perder de vista que nós estamos aqui nesse tempo porque o Senhor nos colocou nessa época. Precisamos então entender a nossa época para viver de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Primeira proposição que eu levanto aqui é entendendo a pós-modernidade. Como chegamos a ter esse tempo chamado pós-moderno? Lá no século XVIII, o golpe do iluminismo contra a igreja, ou seja, agora não é mais o que a igreja prega, agora é o que a ciência fala, é o que a razão humana determina, e isso vai gerenciar a fé. O iluminismo mudou por completo, porque ele não queria mais apenas crer no que foi revelado no passado, mas o iluminismo agora buscava novas revelações e revelações com bases na ciência. Se não dá para provar cientificamente, se não dá para provar pelas equações da razão, a fé está fora de moda. Então o iluminismo vem bater contra a fé cristã. No século XIX, você tem o veneno mortífero da teologia liberal, é a filosofia misturada com a ideologia, fazendo com que a palavra de Deus falasse o que o homem quer que ela fale e não aquilo que Deus havia revelado. O liberalismo ainda está em alta, ainda está em voga em nossos dias. No século XX, logo aqui atrás, eu nasci no século XX, no século XX, as artimanhas do pós-modernismo ou a relativização de tudo. Tudo é relativo, nada é absoluto. Não existe um Deus, existem deuses.
Não existe salvação, existem caminhos que o homem traça. Então, tudo é muito relativo dentro dessa perspectiva do pós-modernismo do século XX. No século XXI, as propostas do subjetivismo, ou seja, tudo é muito eu. Cada um pensa como quer, cada um fala como quer, cada um tem a sua verdade, cada um faz e é dono das suas decisões. O ser humano já não tem mais padrões seguros para seguir, mas ele segue cada um o seu próprio padrão, cada um o seu próprio caminho. Por muitos séculos, a perspectiva que se tinha do mundo, da vida, de Deus, do homem, dos valores que deveriam nortear a vida do homem, eram sempre vistas pelas lentes das Escrituras. Por muitos anos, a Bíblia e os seus ensinos ditavam o comportamento, o temor a Deus, o temor à palavra de Deus era algo que norteava a vida humana. Em tempos modernos, a cultura tem sido invadida por conceitos materialistas, existencialistas, e isso tem mudado a nossa maneira de ver as coisas. Não só o mundo sem Deus, mas muitas vezes o próprio cristão, a própria igreja, se perde no emaranhado dessas alterações e mudanças tão grandes que têm acontecido. Essa nova geração questiona, ela contesta, ela rejeita, ela burla quase todos os valores que antes eram tidos e aceitos como verdade, hoje não é tão simples assim. Então, tem existido muitas mudanças no comportamento social, e isso tem alterado, inclusive, a vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nada mais é verdade absoluta. Tudo é relativo. Cada um tem a sua própria verdade. Cada um busca a sua própria razão. Onde está o conceito absoluto? Então, o que é verdade para um não precisa ser necessariamente verdade para o outro. Então, esse é o ponto em que vivemos. Já não há, para muitos, uma verdade. Existem verdades. Cada um tem a sua. Ninguém detém a verdade, mas cada um faz a sua própria verdade. Ninguém é dono de uma verdade única e absoluta, mas cada um constrói a verdade a seu bel prazer. Falamos aqui que isso se parecia lá com o que acontecia nos dias dos juízes. Lá em Juízes 21, 25, 1.300 anos antes de Cristo, mais ou menos, dizia-se que não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um agia como bem queria. O nosso mundo, meus irmãos, apesar das lideranças todas que existem, está caminhando nessa mesma situação. Segunda coisa que eu quero colocar para você, então, além de conhecer rapidamente esse pensamento pós-moderno, eu quero convidar você a pensar comigo sobre alguns desafios que a pós-modernidade lança também sobre o povo de Deus. Alguns desafios que nós enfrentamos e nós temos que enfrentá-los sempre. Primeiro, secularização. O que é a secularização? Só para a gente entender mais rapidamente, colocamos aqui que a secularização é um processo por meio do qual aquilo que é espiritual deixa de ter valor para as pessoas e Deus é retirado do centro da existência humana. Ou seja, tudo é secular, nada é tão importante para definir a vida do ser humano na área espiritual. Então, estar secularizado é estar conformado com o mundo, é estar aceitando os ditames, as práticas, os comportamentos que a sociedade propõe. Por isso, evocamos aqui de novo o texto de Paulo em Romanos 12, 2, quando ele diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a secularização cauteriza a mente, a secularização faz com que o homem se conforme com o mundo em algumas maneiras muito próprias. Observe. Por exemplo, hedonismo. O que é hedonismo? Em poucas e breves palavras, quero dizer para você que hedonismo é a busca do prazer pelo prazer de ter prazer. Ou seja, é aquela pessoa que está apenas buscando o seu prazer pela alegria do momento. Não importa se a consequência disso será desastrosa. Por exemplo, uma pessoa que pega a sua moto e sai numa avenida a 180, 200 por hora. O prazer do momento é algo fantástico.
Ele não está pensando, quem sabe, em minutos à frente, em pouco tempo à frente, o que essa sua aventura poderia trazer-lhe. Apenas o prazer do prazer. Uma pessoa que usa drogas, por exemplo, ela tem o prazer daquele momento, mas ela não está pensando no depois, não está pensando na sua família, não está pensando na sua saúde, é apenas a busca do prazer pelo prazer. É o coração mandando, é o desejo sendo mais forte. Então, o hedonismo tem essa vertente. Outra coisa, relacionamentos rápidos, é outro desafio que nós temos aqui nesse tempo pós-moderno. Superficialidade, cada vez mais, alienação, separação das pessoas, insensibilidade, cada um faz o que acha que deve, leviandade, nada é tão sério assim, egocentrismo, o coração do homem é que manda, siga o seu coração, é o ditame que se vê sempre propagado e propalado por aí. Mas é preciso que nós tenhamos cautela. Nós estamos vivendo na época da geração novidade. Tudo é novo, tudo é rápido, tudo acontece. Existe uma busca insaciável por novidades. As pessoas estão correndo atrás de tudo que é novo. Por exemplo, novidades no mercado. Você tem, por exemplo, novos produtos, você tem novos lugares, você tem novas tecnologias, você tem novas ideias, você tem novos negócios, você tem novos líderes, você tem novas propostas. Tudo é uma novidade atrás de novidade, o nosso mundo não para e nós vivemos nessa geração novidade. Os nossos jovens, adolescentes atuais, eles já têm uma ânsia de estar nessa gana de tudo aquilo que é novo, já não aceita mais um sapato mais velho, uma roupa mais usada, já não aceitam mais uma tecnologia que já, quem sabe, ficou para trás, querem o novo sempre, constantemente. Isso propõe como objetivo o alcançar do paraíso terreno, oferecendo uma sensação de grandeza, de realização pessoal, onde se idolatra o ser humano. É como se a sua felicidade fosse apenas aqui, nesta vida. Mas é importante nós notarmos que essa busca por novidade tem influenciado também a igreja, tem mudado o seu foco, tem mudado o seu foco na fé e na prática. Quantas e quantas igrejas estão totalmente fora do padrão estabelecido por Deus como forma de culto, como forma de estudo da palavra. Porque a novidade, o importante é aquilo que é novo, não é aquilo que é certo. As pessoas buscam sentir novas experiências, conhecer novas técnicas para alcançar mais espiritualidade, aprender métodos que deem resultados positivos, rápidos ou imediatos diante das provações ou das dificuldades. Já não tem mais a paciência de andar nos caminhos colocados pela palavra, mas a interferência do novo sempre está batendo a porta. Essa forma de ser igreja tem gerado uma teologia denominada de autoajuda. Então, você tem agora, na nossa época, os pastores coaches, né? Então, a autoajuda. O pastor ele não prega a palavra, ele dá uma palestra para te ajudar a resolver a sua questão e o seu problema. E muitas vezes não se leva em consideração a ajuda do alto, mas oferece uma autoajuda. É isso que tem tomado conta em muitas igrejas. Outra coisa que é importante você lembrar, a indiferença religiosa. É muito triste ver que a maioria dos crentes já não fala mais da sua fé aos seus amigos. Fé é uma coisa muito minha. Fé é uma coisa muito pessoal. Não é para dividir com ninguém. Parece que isso tem sido predominante em muitas pessoas. Ide? Eu? Que isso? Eu não pratico ide. É o que muitos talvez não falem abertamente, mas vivem como se assim fosse. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9,16, você lembra desse texto? Corre lá. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Lá em 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer que nós somos a igreja de Deus. E Pedro diz ali, vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas. A finalidade da igreja é propagar a fé a outras pessoas.
Se você vai para o texto de Mateus 28, 19, o Senhor Jesus disse ali, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Mas muita gente hoje já não mais compartilha o evangelho. Muita gente hoje já não mais fala da salvação para os seus amigos. A ausência do desejo pela salvação dos perdidos aponta para a secularização que vai tomando conta da igreja e vai tomando conta do cristão. Você tem sido um cristão de fato vivo em Cristo Jesus ou você tem sido um cristão secularizado? Até onde você se importa com a salvação do seu amigo de trabalho? Até onde você se importa que ele realmente conheça a graça salvadora de Jesus Cristo? Outra observação, meus irmãos, a agressividade da mídia. Como a mídia tem influência e poder nos dias de hoje. A mídia é hoje o principal agente formador de opinião que nós temos em nosso mundo. A mídia domina, manipula, controla as massas e o povo ao seu bel prazer. É preciso que você esteja muito antenado e muito seguro para poder ver jornais hoje, por exemplo, para poder participar de alguns programas televisivos, porque quase que eles manipulam e conduzem a nossa mente. Mídia é todo o meio de comunicação pelo qual se divulga uma notícia e a sua influência na vida das pessoas é inegável. Você vai para esses programas de reality show, tipo BBB e companhia, Fazenda e companhia, você vê esses programas e você percebe como as massas são manipuladas, como a multidão é levada a se envolver em coisas totalmente sem proveito algum, frivolidades inúteis. A mídia tem um poder de persuasão tremenda. Pesquisas mostram, por exemplo, que o jovem fica, em média, nos dias de hoje, no mínimo 5 horas por dia, ou em frente à televisão, ou navegando na internet. Hoje quase que nem televisão a moçada vê tanto mais, mas pelo menos 5 horas por dia agarrados a um celular, pesquisando, olhando, ou apenas viajando pelas páginas da rede. Essa ou esse é o perfil da nossa realidade. Embora foi colocado aqui na pesquisa jovens, mas muitos adultos também estão na mesma correnteza da mídia. A mídia influencia através da alienação, ela manipula, ela gera conformismo e deixa as pessoas paralisadas conforme se deseja. Outra coisa que você pode perceber da nossa época é uma sexualidade desenfreada. Nunca se viveu um período de tamanha devassidão como em nossos dias. Tudo é sexo, tudo é pornografia, tudo está misturado à sensualidade. É comum homens e mulheres manterem casos extraconjugais. E quando a pessoa é fiel, ele é muitas vezes visto como um quadrado, como um fora de moda. Namorados com 3 meses, por exemplo, já têm normalmente relações sexuais logo no início. Casados também traem com facilidade, e isso tem virado uma coisa normal nos dias de hoje. A autoridade, ou as autoridades do nosso país e do mundo aceitam e apoiam a união matrimonial de pessoas do mesmo sexo, ou quem sabe outras formas. Até sexo com animais, há quem defenda. É uma brutalidade, é uma perniciosidade que toma conta da nossa época. Então, quero passar por uma terceira, última reflexão aqui. É preciso que nós, em alguma medida, derrotemos o pós-modernismo. Não que tudo seja lixo, mas aquilo que da nossa época não vale a pena viver. O cristão, cuja tarefa é ser sal da terra, ele deve dar sabor e deve preservar os valores reais da vida. Ele precisa, de fato, saber onde está andando. Ele precisa saber onde está pisando, o que tem à sua frente. Ele precisa ter discernimento. É por isso que Paulo disse lá naquele texto que lemos inicialmente, eu digo isto a vocês que conhecem o tempo. Você conhece o seu tempo? Sabe como as pessoas estão olhando, que valores perdidos precisam ser recuperados. É importante que nós observemos a palavra, meus irmãos. Por exemplo, conheça a verdade. Existe verdades absolutas. A nossa época vem dizer isso, não existe mais absolutos. Cada um pensa o que quer e faz o que quer. A sua verdade não é a minha. Não, nós que somos cristãos, a verdade absoluta e última
está na palavra de Deus. Nós cremos que a Escritura é a verdade absoluta de Deus. O pensamento pós-moderno desacredita a verdade e muitos cristãos descuidados já deixaram-se até mesmo se enganar por esse esquema, caindo nos erros da nossa época. Talvez muitos estão assim, com a Bíblia fechada, e talvez até digam para ela, estou contigo e não abro. E não abre mesmo, não lê a palavra, e como diz o profeta Isaías, o meu povo erra por não me conhecer. O meu povo erra por não conhecer a minha vontade. E nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus, cada dia mais e mais. Então, essas pessoas dão pouco valor à verdade e muito valor às experiências sobrenaturais. Mais vale estar num culto ou numa igreja onde tem todo um frenesi, um oba-oba, uma agitação, do que numa igreja onde se gasta tempo estudando e conhecendo a palavra de Deus. São pessoas que não querem a palavra de Deus, mas é a palavra que nos liberta. João 8,32, o Senhor Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser de fato realmente uma pessoa livre, abençoada e não escravizada por nada, conheça a palavra de Deus. Segunda coisa, além de conhecer a verdade, ande na verdade. Esse é um outro requisito para você ser um vitorioso sobre a pós-modernidade. Esse não é um caminho fácil de ser percorrido, devido até mesmo às pressões que nós sofremos o tempo todo, para andar na verdade, para ser correto. Paulo vai dizer lá para Timóteo que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É a palavra de Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Você quer andar certinho? Você quer realmente andar na palavra? Vai ter alguém que vai se opor a você. Efésios 4,15, Paulo vai dizer também para aquela igreja de Éfeso que eles deveriam andar na verdade, ou viver a verdade em amor. É urgente existir um testemunho vivo para honrar a Deus e para propagar a sua palavra e os seus valores. Filhos que andam na verdade dão alegria. Esse texto aqui de João, lá em 3 João, versículo 4, porque só tem um capítulo, então 3 João, versículo 4, João vai dizer assim, eu estou sobremodo alegre por ver que meus filhos andam na verdade. E se João, que era o apóstolo, tinha alegria em ver os filhos andando na verdade, Deus também tem. Deus também se alegra quando nós andamos de maneira correta na verdade que ele mesmo revelou. Paulo exortou, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esta é a exortação de Paulo aqui em Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Outro ponto que nós não podemos deixar de lado é o retorno à base da fé. Nós precisamos ser aqueles que, antes de ser um avanço cultural, nós temos que crer que o pós-modernismo foi um retrocesso, foi um retorno ao tempo em que não havia parâmetros, nem leis a seguir, ou seja, nós voltamos à idade das trevas, se nós quisermos seguir as proposições do modernismo. Então é urgente se reencontrar os valores que garantem uma verdadeira espiritualidade. É importante nós voltarmos para a palavra e ficarmos naquilo que a palavra de fato revela. É urgente retornar à base da fé. A base da fé é a palavra de Deus. Lá em Romanos 9,17 diz que como crerão, se não há quem pregue, porque a fé vem pela pregação e pregação da palavra. Você quer ser de fato uma pessoa de fé verdadeira? Vai para a palavra de Deus. É preciso retornar a essa base. Não é aquilo que você sente, é aquilo que Deus disse. Não é aquilo que a igreja propõe, é aquilo que a Escritura propõe. Então, urge redescobrir a nossa história como cristãos. É preciso conhecer quem somos. Somos de Cristo Jesus. Nós nascemos em Cristo. Essa reflexão termina aqui. É apenas um bate-papo rápido para lembrar você que você precisa se voltar sempre, se corrigir sempre, para que você não caia nas redes, nas malhas desse nosso tempo. Mas conhecendo o tempo, Paulo vai dizer aqui em Romanos 13:11, conhecendo o tempo, já é hora de vos despertardes do sono.
Seja um cristão moderno, meu irmão, minha irmã, mas um cristão que aproveita as oportunidades corretas de acordo com a palavra de Deus. Esteja sempre atualizado, sempre preparado para viver esse novo tempo com eficácia e com satisfação, andando dentro da vontade de Deus. Não deixe os conceitos daqueles que não têm o temor do Senhor determinar o seu modo de agir e de pensar. Diga não. Seja corajoso, seja cristão, seja firme. Não deixe que a sua mente seja manipulada por outros, mas que ela seja orientada sempre firmemente na palavra do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, portanto, meu querido, a sua vida. Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te fortaleça, mas lembre-se disso, a palavra de Deus é a bússola do viajante. Um viajante, em tempos idos, não tinha GPS. E muitas vezes em lugares tão difíceis, caminhos ainda desconhecidos, ele se pautava pela bússola. Sabia ler o norte, a direção correta e ia onde deveria. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso mapa. A Bíblia é a fonte da nossa alimentação e da nossa, que descendenta também a nossa sede. Oh, meu irmão, não se permita ser levado pela enxurrada desta vida, mas entre no curso da palavra de Deus. Entre no caminho proposto pelo Senhor e a sua vida será muito, muito abençoada. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Lembre que nós estamos aqui com uma finalidade também de não andar no curso desse mundo, mas de propagar o Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero convidar você, antes da última oração, encerrando o nosso momento, quero convidar você a cantar mais um louvor ao Senhor. Cante comigo. Ide e pregai, para que o mundo creia. Ide e pregai, abençoe vidas. Anuncia a salvação. E pregai, em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, e o mundo triste está. Homem aflito e sofredor, seu Pai Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo.
querida irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Foi bom estar com você nesse período. Que Deus possa fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada irmão, cada irmã que está presente aqui nessa hora. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nós olhamos tão rapidamente, apenas algumas expressões, mas no desejo, Pai, de que nós sejamos, pela bênção do Teu Espírito Santo, Senhor, conformados com a palavra, não conformados com este mundo, não conformados com essa pós-modernidade, não conformados com a transitoriedade das coisas que perecem aqui, mas conformados com a Tua verdade, Pai. Abençoa cada um dos irmãos, ajuda-nos, ó Pai, a conhecer o tempo, a discernirmos de fato aquilo que realmente vale a pena ou não nesta vida, mas acima de tudo, a olharmos para o Teu Santo Evangelho como aquela pérola de grande valor, onde vale a pena nós investirmos toda a nossa vida. Senhor, fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, abençoe cada um de nós, ó Pai. Precisamos do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo fique sobre vós, irmãos, também sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.